Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Estamos mais uma vez aqui no Cais do Porto de Montenegro e esse é o programa Entrevista na Beira do Rio, hoje recebendo o Marco Mariotti, meu amigo Marquinho Mariotti. Tudo bom, Marco? Obrigado pela participação. Tudo bom, muito obrigado pelo convite também. Legal, o Marco tem uma história muito legal na área da música, também foi presidente da Associação Atlética do Banco do Brasil, foi funcionário do Banco do Brasil e também tem uma história muito bonita na produção do mel. Ele, o pai dele principalmente, né? Sempre foi um produtor de mel muito dedicado e era uma referência aqui em Montenegro. Marco, vamos começar falando sobre o Banco do Brasil, né? Tu foste funcionário durante quantos anos do Banco do Brasil, Marco? 30 anos de Banco do Brasil. 30 anos. Muita batalha. Certo. Muita batalha. Eu assumi, quando eu comecei a trabalhar no banco, eu assumi em Porto Alegre, em função da faculdade, né? Claro. E por lá fiquei um bom tempo, depois trabalhei mais uns tempos no Polo Petroquímico e o banco sempre pega a gente para diversas cidades, é bom, a gente aprende bastante. Mas né? Isso é uma filosofia do Banco do Brasil, principalmente, né? Eu acho que é mais ou menos de todos os bancos, uma rotatividade até para troca de informações e de conhecimento. A gente vai de um lugar para o outro, mudam os hábitos, né? Por onde tu passou, Marco? Pelo banco? Nossa! Além de Porto Alegre, Polo, Montenegro? Canoas. Fiz, e ainda, além do Polo Petroquímico, a gente fez em Salvador do Sul, quando era posto ainda da agência de Montenegro, Bruxia. A gente ia e voltava todos os dias, era uma aventura andar nesses estados do interior na época, né? Mas era muito bom, se aprendia bastante andando para lá e para cá. Certo, um dos problemas que isso acaba gerando é no circuito familiar, né? Da escola, dos filhos, né? Mas tivesse esse problema? Tive. Principalmente porque, apesar de que a minha mulher sempre supriu, digamos assim, né, a minha ausência diária, à noite a gente estava em casa sempre, mas a gente sente falta, e agora eu me dou conta disso, de quando existem minhas netas, né, estão na minha casa, a gente passa o dia com elas, claro. E são arteiras e brincam bastante, mas é uma delícia a convivência diária com as crianças, não tem preço. Certo, e nessas cidades onde tu trabalhou como funcionário do Banco do Brasil, tu moraste na cidade ou sempre ficaste em Montenegro, Marco? Isso foi meio às avessas, digamos assim, porque num primeiro momento eu residi em Montenegro, logo que fui a Porto Alegre. Oh, obrigado, tio. Passou um ciclista aqui, nós estamos na orla, né? Mas faz parte, né? Marco? Sim, faz parte. Num primeiro momento, quando fui para Porto Alegre estudar, eu passei no concurso do banco, assumi em Porto Alegre e eu residi em Montenegro. E assim foi até a minha conclusão do curso, eu terminei, fiquei lá mais alguns anos e aí eu retornei para de Porto Alegre retornei para Montenegro, né? Entretanto, o meu serviço continuava lá. Então passou a acontecer o inverso, eu residi aqui e trabalhava em Porto Alegre. E ficou, mas eu passei quase que a vida toda. Depois disso, quando eu me fixei em definitivo com a minha transferência do Banco do Brasil em Montenegro, aí eu comecei a ir para Polo Petroquímico, então passei a minha vida inteira viajando, né? E as tuas viagens eram de carro ou de ônibus? Ônibus e carro, o de carro é bastante perigoso, a nossa já era, imagina agora, né? Mas já era complicado, a gente no dia a dia é muito cansativo. E Montenegro sempre apresentou facilidades através da aviação Montenegro de trajetórias até Porto Alegre, ônibus direto, né? Ônibus, exatamente, tinha diversas, era muito bom os ônibus que a gente pegava a Porto Alegre, né? A gente sabia os horários que tinha, então se adequava a eles, né? Os ônibus nunca tinham maiores problemas com as nossas condições. Quando eu passei a trabalhar em Canoas, aí eu tive alguns problemas de ônibus, que sempre pegava o ônibus, já vinha lotado, a gente não conseguia alugar lugar para sentar, né? Já vinha de pé dentro do ônibus, aí foi mais trabalhoso, mas faz parte da vida também, não tem jeito. Tá certo. Fazendo uma retrospectiva maior ainda, tiveste passagem pela famosa Escola Estadual São João Batista. Sim, no tempo dos maristas ainda, né? Antes o marista não era estadual, né? Eu estudei no Colégio Marista um ano no ginásio, primeira série do ginásio. Depois passei pro Jaco Renner, antigo Colégio Jaco Renner. Jacozinho, né? E lá eu terminei o ginásio, que hoje concluí o primeiro grau, e fiz o segundo, e comecei o segundo grau
Foi a primeira turma minha do Colégio Estadual do São João agora, o nosso estadual de segundo grau, né? O Ladir também foi. O Ladir foi meu colega, exatamente. Foi colega, né? Foi o Ladir, o Ronaldo, turma. eu, uma turma muito boa. Puxa. Certo. E o Jacozinho, como é que foi os tempos do Jacozinho? Era muito bom, eu gostava muito de Jacó Renner. Até porque eu residia ali perto, né? Nos fundos da quadra, nós éramos de fundos ali, né? Então eu sempre ia pro... Muito perto, né? Muito pertinho, era muito prático. Tem influência da tua saída do São João Batista pro Jacozinho pela proximidade? Teve, bastante, né? Porque na época a gente era muito pequeno, andava para lá e para cá no meio da rua, né? Os meus irmãos mais velhos, eles iam iam de turma, digamos, tinha companhia. Eu era meio sozinho ali, então o meu colega número 1, que era o Márcio Azevedo, filho do seu Morinha, seu Moraci, o seu Coraci, que foi gerente do banco até profissional, seu Coraci. Então ele fez força para que eu fosse para lá, eu acabei indo e foi muito bom, gostei muito. O colégio era muito bom, tinha um nível muito bom na época. O que pode diferenciar assim do São João Batista para o Jacozinho? Olha, logo que eu assumi no São João Batista, o São João Batista tinha uma administração mais assim, jogava mais responsabilidade sobre os alunos. Tu fala a primeira tua passagem pelo São João. A primeira passagem do São João Batista, linha duríssima. Eu me lembro. Era os maristas. Era os maristas. Né? Linha duríssima? Linha duríssima. Pela manhã, praticamente a nossa ordem unida lá, oração, tudo, né? Depois íamos em fila para o colégio, já correndo, era um procedimento muito parecido. Parecido, perfeito, claro. Né? Não tão linha dura quanto os maristas, mas era um procedimento muito assim, né? E aí depois, quando eu entrei no São João, já a escola de segundo grau, né? Já assumida pelo Estado, né? Já assumi a estadual de segundo grau. A gente começou com uma pendência terrível, porque eu acho que até junho, e não tinha vindo autorização do MEC para que funcionasse a escola. Puxa vida. Então nós estávamos tendo aula, eu, o Ladir, o Cláudio Almar, uma turma que... meio às avessas, assim, porque a gente não sabia se efetivamente veria aquilo no período ou não. Claro. A dona Luci Sartor era a candidata diretora que encabeçou todo esse movimento, né? E todo dia pela manhã a nossa ansiedade era na esquina do São João, ali em frente ao INSS, né? Aguardar a diretora para ver se ela trazia boas novas. Liberaram, não liberaram, tudo muito. E um dia chegou essa notícia? Um dia chegou essa notícia. E a gente acabou por o primeiro ano trabalhando com uma licença emprestada do Colégio Jacó Renner. Que interessante. Eu não sei te dizer como era contabilmente, digamos assim, falando, como foi enquadrado isso. Mas acabou a gente trabalhando no primeiro ano como uma licença do Jacó Renner, o primeiro ano, e no segundo ano já passou o São João Batista, né? E acabamos nos tornando a primeira turma do São João a formar ali, a nos formarmos. Em relação à faculdade, né? Tu já sabia o que tu queria ser ou veio depois e o que tu fez, Marco? Como é que foi? Olha, eu acabei estudando na PUC, me formei em engenharia mecânica. Tá. Foi a única faculdade ou tu passou por várias outras antes de se firmar na mecânica? Foi a única, porque a gente, aí eu já trabalhava, era uma operação diuturna, né? A gente tinha faculdade pela manhã, banco à tarde, aí no primeiro, né? Logo que no primeiro momento do Banco do Brasil, né? Então eu trabalhava no Banco do Brasil à tarde, às minhas 6 horas, e à noite eu continuava a estudar. Então, na PUC? Não tinha tempo, na PUC. Ali na Ipiranga? Na Ipiranga. Certo. Ipiranga PUC lotado. Era... E como é que foi essa decisão de fazer engenharia mecânica, Marco? Olha, na verdade, eu tinha ideia de fazer medicina, como praticamente todo mundo tem, né? Ou algum outro curso. Pais sugeriram medicina? Não. Eu tinha até um afim. Mas tinha diversos amigos que eram doentes por mecânica. E como eu sou doente por carro também, né? Acabei indo. Acabou pesando isso. Então. Acabou pesando. Então, mas ficou de bom tamanho. Depois ainda fiz um pós-graduação na URGS em finanças. Certo. Né? Mas aí eu já estava quase terminando minha carreira do banco. Chegaste a fazer o vestibular da URGS antes de entrar na PUC? Fiz e não fui aprovado. Fiquei ali na tangência, né? E fiz o da PUC até mais por... Né? Pô, será que eu não vou passar? Então vou fazer. Fiz o da PUC, passei. Fui muito bem classificado. Na época eu fui 16º na geral da PUC. Na geral, que espetáculo. Né? Mas também estava virado no maluco, só estudava. Marco, e a tua passagem pela presidência da Associação Atlética Banco do Brasil? Eu fiquei, eu acho que um ano na presidência da associação. Foi num momento até em que houve alguma alteração do Banco do Brasil.
que fornecia uma cota de auxílio, a gente pagava uma parcela e o banco pagava outra, né, da mensalidade, acabavam se tornando para cada sócio 2 parcelas. E eu assumi justamente no período em que foi cortado esse subsídio, digamos assim, do banco, né? Então foi bem pesado a gente entrar e com a metade da receita no habitual, né? A gente tentou até na época fazer uma sede nova, existe ainda o projeto lá, mas não consegui fazer. No mesmo local, uma sede nova? Sim. E a gente não conseguiu não conseguiu construir porque não houve verba suficiente, normal, né? Claro. Mas o projeto a gente fez, estudou e por um triz não conseguimos mais. Uma sede bem localizada ali, né? Muito bem localizada. Hoje a gente tem poucos funcionários no banco e, portanto, poucos sócios na ABB, né? É mesmo? E isso está onerando bastante a nossa ABB. Ela trabalha no limite sempre, né? Certo. Mas se consegue manter ainda, mas não está fácil. E a temporada de piscinas é boa ou também segue o mesmo nível do geral, assim? O mesmo nível, tá fraco, tá fraco. Eu não sei se nos dias de hoje já é mais fácil a gente conseguir colocar uma piscina nos fundos de casa, né? Perfeito. Tá. Os clubes eu acho que estão sendo muito penalizados hoje em função disso, né? Já não existe que nem a gente no nosso tempo, tu recorda, né? Sim. Discoteca Rio Grandense, né? Que, aliás, Celso Hort, Ladir, Paca e eu, né? Mais uma moçada do auxílio ali. Começaram, né? Mas era muito legal. A Pirulito? Hã? A Pirulito também vocês faziam ou a Pirulito veio depois, que é a discoteca infantil do Rio Grande do Sul? Veio depois. Eu já não estava em Montenegro nesse período. Me lembro que houve, mas já não estava aqui. Tá certo. Bom, esse é o primeiro bloco com o Marco Mariotti. Depois nós vamos falar com ele no segundo bloco sobre música, né? Ele foi durante muitos anos músico e vamos falar sobre essa passagem também pelo Clube Rio Grandense, na época da discoteca, que o Marco capitaneava aí o setor jovem do Clube Rio Grandense. Isso tudo no segundo bloco da entrevista na Beira do Rio.